Quando nós pensamos em trabalhar com idosos, muitas vezes a gente imagina um cenário de fragilidade e dependência. Eu também carregava essa ideia, sabe? Até que eu me vi mergulhado no universo do cuidado aos idosos aqui na Irlanda. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pouco dessa experiência que com certeza mudou de certa forma como eu vejo a vida e principalmente a morte. A Irlanda, com a sua cultura diferente, os seus lares de idosos e o seu sistema de saúde me fizeram confrontar esse medo da morte de uma forma que eu nunca imaginaria. Então, por acaso, se você tem medo desse fim inevitável, esse vídeo é para você. Aqui na Irlanda, eu percebi que a morte é muito menos tabu do que no Brasil. A sociedade em si vê a morte de forma muito mais natural. Isso reflete bastante nos idosos que eu cuido, porque eles falam sobre isso de forma super tranquila, sem medo mesmo, sabe? Pelo menos os que têm mais consciência para falar sobre isso. Isso me fez perceber que a cada vez mais que eu trabalho lá, que a morte é uma coisa, um ciclo natural da existência, né, do ser humano. Então essa perspectiva cultural me fez perder o medo da morte não como um evento a ser evitado, que a maioria de nós faz isso, né? Mas sim como algo a ser aceito. Trabalhar com idosos me fez perceber o valor da experiência. O que eu quero falar com isso? Cada um deles carrega assim uma vida inteira de histórias, vitórias, perdas e sabedoria, claro, né? Porque com o tempo que eles viveram aqui, eles vão adquirindo mais ainda conhecimento, né? Eles têm uma calma e uma aceitação do inevitável que realmente só a experiência pode trazer. Então essa serenidade ao enfrentar a própria mortalidade. E uma mulher perdeu um menino ali. Fine. Eu tava andando aqui gravando há pouco e tinha um garotinho passando, né? E aí eu tô indo pra vários lugares, aí uma moça tá agora correndo pra lá e pra cá, perguntou se eu vi ele, eu disse que eu vi ele pra lá e ela agora não consegue encontrar o menino. Então essa serenidade, né, de encarar a própria mortalidade me fez ver, né, esse medo da morte, assim, com muito menos complicação, sabe? E mais como uma transição natural, né? A gente precisa realmente aceitar. Agora eu parei o vídeo pra ajudar o povo a encontrar o menino. O menino tá desaparecido. Achei o menino. Tá ali ele. Meu Deus. E muitas vezes a gente fica muito preocupado, né? E tem esse medo da morte porque a gente fica pensando no que a gente vai deixar pra trás. Mas trabalhando com esses idosos, eu aprendi que o verdadeiro legado que a gente deixa é o impacto que nós causamos na vida dessas pessoas que a gente ama, né? E todo mundo que vive ao nosso redor. Então, esse sim é o verdadeiro legado que a gente vai deixar. As conexões que criamos, as histórias que compartilhamos, como eu tô fazendo agora, e o amor que a gente espalha, né? Com certeza é o que realmente importa. Então trabalhar com eles acaba te trazendo sempre esses momentos de reflexão, porque eles sempre param pra falar alguma coisa assim pra você, sabe? Enquanto você tá fazendo alguma coisa por eles. Eu acho que o fato deles estarem sempre ali na mesma rotina, né? E já terem vivido tantas histórias incríveis, eu acho que muitos deles, né? A maioria deles é interessante compartilhar um pouco do que eles aprenderam com a gente, que é mais novo. E isso com certeza transformou o meu medo da morte em uma compreensão de que a nossa essência permanece em todos aqueles que a gente toca. Com certeza muitos de vocês vão perceber isso depois que vocês se organizarem para chegar aqui na Irlanda, ou seja lá o país que vocês querem morar. Vocês vão perceber que a partir do momento que vocês fizerem de todas as coisas que vocês têm, venderem as coisas materiais para poder ajudar aí no orçamento para chegar aqui, com certeza vocês vão começar a perceber que o material é o que menos importa nessa jornada, né? As poucas coisas que a gente precisa, né? As coisas principais, as coisas mais essenciais pra gente sobreviver, né? Pra gente viver a vida, vão ser o suficiente para poder, ou seja, cabe na mala, né? O que você precisa para sobreviver. E aí isso traz um pouco também dessa reflexão do que eu acabei de mencionar, né? Que muitas vezes a gente se preocupa muito com coisa material, com coisa que a gente vai deixar. A gente vê muitas famílias brigando por heranças, né? Enquanto o que mais importa realmente é o legado que a gente deixa ali no coração dessas pessoas, né? O que a gente fez para essas pessoas lembrarem da gente até depois da morte. Essa semana eu acabei trazendo bastante conteúdo só realmente sobre cuidar de idosos, que é a minha profissão oficial aqui na Irlanda, né? Principalmente porque a gente vai lançar o nosso guia, né? Que é o Guia para Cuidadores de Idosos, onde a gente vai trazer diversas aulas em vídeos, né? Para que você que está querendo migrar para essa área e ter também a possível chance, né, de conquistar o visto de trabalho como eu conquistei, tem aí informações precisas, né, para ingressar nessa profissão, para saber como é que é esse universo, até mesmo para poder você descobrir se
você tem essa habilidade ou tem essa vontade mesmo de trabalhar. Porque eu sempre falo aqui no canal, não venha para a Irlanda trabalhar com idosos porque você quer o visto de trabalho. Você tem que, primeiro, ter uma afinidade nessa profissão. Outro ponto também que me marcou bastante, né, nessa trajetória, trabalhando já há 2 anos nessa profissão, foi ver como as pessoas, principalmente na nursing home, né, na casa de idosos que eu trabalho, e em algumas outras que eu já escutei falar, né, de alguns outros profissionais que também trabalham na área, é como a Irlanda, ela preza, né, com bastante cuidado o final de vida dessas pessoas. Principalmente lá onde eu trabalho, que é considerado uma nursing home, a end of life, ou seja, muitas pessoas que estão por lá realmente acabam falecendo porque já estão ali no ciclo final, e o nosso trabalho como cuidador, né, diferentemente de outros cuidadores que cuidam de pessoas em estados não tão graves, né, quanto a gente acaba tendo que lidar lá onde eu trabalho, seja porque tem pouquíssima mobilidade ou porque eles estão em um estágio de doença bastante avançado e estado paliativo. Então acaba que realmente o motivo de eu gravar esse vídeo é porque realmente eu lido bastante com a morte, né? Acabo vendo muito deles irem embora, né? Muitos deles partindo, e isso acaba que faz com que a gente reflita bastante. Aqui eles são tratados com bastante respeito, assim, até o último suspiro. E isso é muito bonito de se ver, é muito bonito de se aprender, porque a gente aprende de um cuidador para outro, de empresa para outra, não somente falando dos cuidadores, né? Mas da gerência, das pessoas da limpeza, das pessoas da cozinha, né? Lógico que você pode vir aqui e comentar, Levi, lá onde eu trabalho é um absurdo. Vai acontecer também de ter lugares que são insalubres, né? Que são, assim, ridículos. Quando a gente vai mencionar essa questão da rotina dos idosos, né? De como essas pessoas tratam os idosos, né? Nem todo lugar é perfeito, mas pelo menos a minha experiência até agora realmente foi maravilhosa nesse sentido, né? Então eles não querem simplesmente descartar o idoso, né? Eles tratam realmente eles ali com maior respeito, com maior cuidado, realmente até o último momento da vida deles. E também no pós, né? Por exemplo, quando um idoso lá no meu trabalho parte, né? E se eu estiver trabalhando, né? Se a pessoa estiver em duty no momento, a gente tem que ir lá fora, né? No momento da saída deles, né? Quando eles vão realmente sair para poder fazer o velório e tudo mais, a gente fica lá numa filinha, né? Fazendo a despedida, né? Isso é realmente no começo toca bastante o coração da gente, né? Quem é muito sentimental, até mesmo como eu sou, afinal eu sou pisciano, isso no começo realmente afeta bastante, assim, o nosso psicológico, mas com o tempo você vai se acostumando e vai entendendo que isso aí faz parte do processo também do nosso trabalho, né? Então esse cuidado, né, que eu aprendi com os irlandeses, né, como eles têm esse cuidado ali até o final da vida, me fez realmente entender e ver que a morte, ela não precisa ser temida, né, mas sim ser vista como parte do ciclo, onde, por exemplo, né, a dignidade, ela pode e deve ser mantida até o final. Então saber que nós podemos enfrentar, né, a morte com esse respeito, com essa calma, fez eu superar também alguns medos pessoais. E trabalhar com idosos também me fez refletir bastante sobre não só a morte, como eu tô falando nesse vídeo, né, mas com todo o processo, todo o ciclo da vida também. Como aqui o envelhecimento ele é tratado de forma bem natural, isso me ajudou a refletir, né, e entender que a morte ela é realmente só mais uma etapa. Entender que a vida deles não se resume só naquela cama, naquele leito, naquela dificuldade, né, que eles estão passando hoje, não significa que a vida dele foi isso. Saber que eles viveram intensamente me fez refletir que a gente precisa valorizar cada etapa da nossa vida e não ficar só pensando no fim dela, entendeu? Perder o medo da morte não aconteceu de uma hora para outra, né? Como vocês sabem, eu já estou trabalhando lá há 2 anos. Foi um processo gradual, alimentado ali por todas essas experiências que eu tive com os idosos que eu trabalho hoje em dia. Então, trabalhar com idosos me fez não só parar de temer a morte, mas como viver a vida de forma mais plena, principalmente com bastante gratidão e, com certeza, também com aceitação, porque muitos de nós pode hoje estar passando por uma problemática gigante, né? Alguma coisa relacionada à sua família, ao seu relacionamento, à sua vida financeira. Enfim, gente, sempre vai ter alguma coisa para ser enfrentada e a gente precisa entender o motivo disso, né? E refletir sobre isso e por que isso está acontecendo também, para poder saber como agir perante essa situação. Então, o recado principal é, se você também tem esse medo, significa que você precisa se aproximar mais da vida. E trabalhar com idosos me ensinou exatamente isso.
isso. Principalmente pra mim, que decidi vir pra Irlanda depois dos 30, né? Hoje eu tenho 35 anos e eu mencionei nesse vídeo que vocês vão ver linkado aqui toda essa experiência, né? E toda essa fase de planejamento e como que tem sido me reinventar depois dos 35 anos. Se você se identifica com essa temática, não esquece de clicar pra assistir esse vídeo também, porque com certeza vai te ajudar no seu planejamento. Não esquece de deixar o like, porque é muito importante pra mim. Se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!